Terceira via, pessoal, terceira via. Terceira via, aquela que era a esperança de todos aqueles que querem tudo diferente. Daqueles que não são direita nem esquerda, mas que na verdade são de esquerda, né? Daqueles que não são Lula nem Bolsonaro, mas na verdade são linha auxiliar do Lula. Esse pessoal que se julga acima do bem e do mal, acha que tá vendo o mundo de cima, acha que tá acima de qualquer influência e justamente por isso eles têm que ser escolhidos, né? Esse pessoal é tão idiota que eles não perceberam a armadilha que eles criaram para si mesmos, né? E o resultado não poderia ser diferente. Aliás, eu já falei várias vezes aqui qual que é o lema da terceira via, né? Quem me acompanha sabe, e eu cunhei esse lema há mais de um ano, né? Você sabe qual que é? Você me acompanha, você sabe qual que é o lema da terceira via, pessoal? Esse mesmo, muito fracasso para pouca gente. E olha que na época eles nem tinham tanta gente assim, agora apareceu uns 10 pessoas aí pra disputar o título de herdeiro, de indicado da terceira via, né? Naquela época eles tinham muito fracasso pra pouca gente, e agora, mesmo aparecendo muito mais pessoas, eles ainda têm muito fracasso pra pouca gente. E isso pra vocês verem o nível de fracasso. Hoje, o desistente oficial dessa semana, né? Cada semana a gente tem um ou mais desistentes da terceira via, é o Agripino, calcinha atolada João Dória. 1 minuto de silêncio para a candidatura do João Dória, pessoal. Tá bom, já não precisa de 1 minuto de silêncio, não. Vamos lá, logo esse cara... Pera aí, quem não se lembra que o roteiro adotado pelo João Dória, após ser eleito nas costas do Bolsonaro, né? Com o Bolsodória que ele criou. Não foi o Bolsonaro que criou o Dória Bolso, foi ele que criou o Bolsodória. Foi eleito nas costas do Bolsonaro, foi eleito nas costas da vontade do brasileiro de eleger governadores que ajudassem o presidente Bolsonaro a governar, justamente para caso ocorresse um absurdo, claro que ninguém previa, né? Mas caso ocorresse um absurdo igual ocorreu durante esses últimos 3 anos, nessa crise de saúde, o Bolsonaro tivesse pessoas ao lado dele que não subjugassem o povo, que não cedessem ao autoritarismo da esquerda. E esse cidadão aqui fez justamente o contrário. Ele abandonou os ideais que o ajudaram a se eleger, né? Que inclusive o colocou como, na condição, quando ele disputou a prefeitura de São Paulo, ele ganhou no primeiro turno do PT, porque já eram ideais ali fortes que queriam uma substituição ao petismo, e assim que foi eleito governador, o que ele fez? Se voltou contra o Bolsonaro e falou, vou fazer tudo o contrário desse cara, porque eu vou ser o próximo presidente. E tá aí agora, desistindo, e na verdade ele não desistiu, viu? Desistiu aqui é um eufemismo, ele foi humilhado pelo pessoal da terceira via. Se ele fosse desistir, ele desistiria lá nas primárias com o Eduardo Leite, quando estava disputando com o Eduardo Leite. Ele foi humilhado, tanto pelo pessoal da terceira via, os que estão organizando essa suposta candidatura da terceira via, quanto pelo eleitorado. O cara estava empatado com a margem de erro. Ele estava empatado comigo, eu nem estou concorrendo. Então, meus amigos, se o recado que fica aqui, a lição que fica aqui é não abra mão dos seus princípios, não abra mão dos seus valores e principalmente não traia quem te ajudou buscando uma alavancagem, buscando alavancar a sua carreira política, que foi isso que esse cara fez, e se envergonhou, e aqui a gente tem até uma matéria aqui no site da Veja, estão pedindo pra eu assinar aqui, porque eu só tenho mais um conteúdo gratuito por mês. Espera aí, tá, Veja, eu vou assinar essa porcaria aqui. Mas eles facilitaram o nosso trabalho aqui e compilaram as pessoas que já desistiram de candidatar à terceira via, e vocês vão ver porque que o lema deles é muito fracasso pra pouca gente. Vamos lá. Começando, claro, o global, né, Luciano Huck, que é a primeira pergunta que todo mundo ia querer fazer, se ele saísse e ele tentou, se posicionou, falou os maiores absurdos, atacou o presidente, né? Todo ataque que ele fazia o presidente, a gente ia lá e dava uma zoada nele, e ele não aguentou, saiu fora, né? Pra você ver como esse pessoal da terceira via é corajoso, né? O Bolsonaro levou uma facada de militante de esquerda e voltou pra concluir a missão que lhe foi dada. Agora, esse pessoal aqui não aguenta uma zoeirinha e já sai fora, ai, não aguento sair candidato, é muita pressão pra mim. Aí o primeiro aqui, o Luciano, né, Huck, que é a pergunta que a gente ia fazer, ia destruir ele na campanha, era perguntar pros eleitores, olha, vocês querem ser governados pela Globo? Né? Porque ele é a Globo encarnada, esse cara aqui. Ele não só é um sapatênis, ele não é só um sapatênis que fala, ele é a Globo encarnada também. Ai. E aí, em novembro mais 2 ficariam pelo caminho, o ex-senador Arthur Vigílio e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ambos, né, que têm um fracasso no sangue. São pessoas assim, esse pessoal que tentou, que cresceu na onda do Bolsonaro, né, que abraçou a onda do Bolsonaro. O Arthur Vigílio, né, fez uma suposta, digamos assim, oposição ao PT,
fez aquela oposição de mentirinha ao PT, o PT achou que seria alçado ao status de defensor do Brasil quando o PT saísse, e não foi, apareceu o Bolsonaro e o Bolsonaro obrigou todo mundo a se posicionar no espectro político. E foi aí que a gente entendeu não, comprovou que o PSDB, na verdade, é um partido de esquerda. Né? Teve o Eduardo Leite aqui, talvez o preferido dos progressistas, dos globalistas, né? Que queriam ele com seu estilo de governar voltado para o progressismo, né? Mas também saiu fora. Meu Deus, tem um Mandetta, eu nem lembrava desse Mandetta, o que virou desse cara? O cara do protocolo da falta de ar, né? Fica em casa, só vai pro hospital quando você sentir falta do ar. Tem esse cara também, olha aí, é tanta gente, é tanto fracasso que você vai esquecendo. Teve o Datena, que já saiu fora também, né? E vai ter uma disputa muito dura pro Senado aí, eu espero de verdade que não seja eleito. Rodrigo Pacheco, não precisa nem citar, né? O que é aquele lá? Aquele cara lá não... O cara tem um carisma de uma geladeira vazia, aquele Rodrigo Pacheco. O cara é presidente do Senado por puro acaso. Por puro acaso. Ele foi eleito para senador para começar porque ninguém queria votar na Dilma. Ou seja, ele foi eleito por falta de concorrência. E também foi eleito ao Senado pra gente não colocar o cara que era... para os senadores não colocarem o candidato que era assumidamente petista, né? Ele pelo menos é tergiversamente petista, né? Ele prejudica o Brasil, mas de forma oblíqua, né? Não seria igual um petista que prejudicaria de forma... direta, né? Mas o Rodrigo Pacheco, né? Era pra ser um articulador, não é? O cara não consegue articular uma lista de compras. Completamente fracassado também. A lista de fracasso vai só aumentando, né? Aqui mencionam também o Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, um dos piores prefeitos do Brasil. Alessandro Vieira, né? Esse cara da cidadania. Se eu não me engano, esse cara aqui foi um que... O Alessandro Vieira foi o cara que entrou com o processo pra acabar com o inquérito das fake news. E depois parou de falar disso, né? Na hora que ele viu que o inquérito das fake news estava perseguindo só a direita, ficou caladinho. E no fim, temos o Sérgio Moro, né? Que era o único que efetivamente tinha chance ali de passar de 5%. E eu falei no primeiro vídeo, olha, o Moro vai ter 8% e desses 8% ele não sai. Ele vai ficar entre 8 e 10%, porque é a margem de erro, né? Entre 2 e 10%. Disso ele não sai. E foi assim, na primeira pesquisa que o Moro apareceu, ele apareceu com 8%, e na última pesquisa ele apareceu com 8%. Ele simplesmente absorvia os votos daquelas pessoas que foram enganadas pela turma dele, pelos influenciadores, de que Bolsonaro e Lula são a mesma pessoa. Essa foi a tática que a Terceira Via utilizou e vai utilizar até hoje. E todo fracassado que aparecer para assumir a posição de candidato oficial da Terceira Via daqui para frente vai usar esse mesmo discurso, que Lula e Bolsonaro são iguais. E se Lula e Bolsonaro são iguais, obviamente, a diferença vai ser o candidato da Terceira Via. Então eles pegam o cara que estava à frente do governo mais corrupto da história da humanidade e colocam em posição de igualdade com um presidente honesto, com um presidente que está fazendo de tudo e fez de tudo para manter a liberdade no Brasil, para manter os setores da economia abertos, né? O presidente que distribuiu vacinas em tempo recorde, que as prefeituras e os governos nem sequer conseguiam aplicar à medida que eram distribuídas. Então eles tentam comparar esses dois para eles aparecerem como a diferença, né? É um truque muito sujo, mas muito utilizado. E esse truque, no final das contas, ele ajuda o PT. Porque você tira voto do Bolsonaro e a única esperança que o PT tem de voltar para a presidência é se as pessoas esquecerem o que o PT foi. Então, que forma melhor das pessoas esquecerem o que o PT foi, se você acabar com o senso das proporções, se você nivelar Lula a Bolsonaro. Então, esses idiotas aqui, como dizia o professor Olavo de Carvalho, né, idiotas úteis, são pessoas idiotas demais para saber a quem estão sendo úteis, com esse discursinho da Terceira Via só estão ajudando o PT, né? E no fim das contas aqui, Ciro Gomes tá aparecendo aqui, mas ele não é Terceira Via, né? Aí tem a Simone Tebet aqui, que é outra que tá empatada com a margem de erro. Talvez se unir todo mundo atrás dela, vai ter aí seus 5, 6%, com muita sorte 8%, mas a verdade é que é outra pessoa extremamente apagada, sem carisma, sem capacidade de liderança, com um discurso genérico que ninguém quer ouvir, né? Esse pessoalzinho da Terceira Via vem com esse discurso genérico, somos contra a corrupção. Precisamos destravar o Brasil. Tem um coach da montanha agora entrando, né? Precisamos destravar o Brasil. Precisamos dar prosperidade às famílias. Vocês são gênios, cara. Como ninguém pensou nisso? A gente precisa dar prosperidade, precisa ensinar as famílias a prosperar. Como que ninguém pensou nisso, cara? E aí faz uma MP, a MP da prosperidade da família. Olha que legal, tá tudo pronto, né? E aí você publica sua MP. E aí ela tá funcionando, aí ela vai funcionar. Aí o Randolfo Rodrigues vai, entra no STF, pede pro Moraes barrar sua MP e ela cai. E aí, o que você faz? Acabou sua vida. Tá vendo como esse pessoal da Terceira Via não pensa além do próprio umbigo, mas eles se acham iluminados. Então tá aqui, mais uma vez, parabéns, João Dória, pelo fracasso. Não esperava nada diferente de você, sabe? Honrou mais uma vez o lema da Terceira Via. Muito fracasso pra pouca gente. Continuem fracassando, né? E pras pessoas que ainda não entenderam, meus amigos, é Jair.
ou já era. Não tem opção fora do Bolsonaro. Não tem opção fora desse presidente. A única opção que tem é retomar para os anos de corrupção, para os anos de destruição do patrimônio público, para os anos de doutrinação nas escolas. Imagine agora, se eles já fazem isso, né, tendo só o STF, tendo o presidente como resistência, como eles fariam com o STF ao lado deles, né? O Executivo, o STF e boa parte do Congresso trabalhando para implementar todas as porcarias que a esquerda adotou na última década. Que a esquerda se radicalizou ao ponto de hoje em dia eles quererem criminalizar quem se diz contra o aborto. Então, a gente tem que entender isso. É Jair ou já era. Montamos também um Congresso forte, montamos um Senado forte e o presidente coloca mais 2 ministros do STF, pelo menos na próxima legislatura, no próximo mandato dele. E aí sim você vai ver esse Brasil ir pra frente. Tá? Curta, se inscreva, compartilhe, manda um abraço pro João Dória e até o próximo vídeo, meus amigos. Fiquem com Deus.